Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 8. O texto vai dizer assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo texto bíblico que temos diante de nós, que revela a cada um de nós a Sua vontade. Meu Deus, ainda que por vezes a Tua palavra não trate de todos os assuntos rotineiros da nossa vida explicitamente, ela nos ensina a lidar com todos eles por meio de outros ensinamentos implícitos que revelam o que a gente tem que fazer diante a cada escolha do nosso dia. Por isso, essa é a nossa oração, que o Senhor possa nos ensinar de forma prática como viver o texto que nós acabamos de fazer leitura. Nos ensina, por meio de seu Espírito Santo, o que nós podemos melhorar como cristãos. Nos ensina o que nós podemos melhorar como igreja, Deus. Nós queremos ser aperfeiçoados pelo Teu Espírito, pela Tua presença, pelo Senhor que é o nosso Pai e o nosso Deus. Se nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a chegada de alguém é sempre um evento muito especial, não é? Quando a gente está esperando alguém, a gente fica todo preocupado. Seja essa pessoa alguém que talvez é da nossa família, mas está morando fora e volta e meia tem oportunidade de nos visitar em alguma situação, ou seja, aquela visita inédita de alguém que a gente não vê há muito tempo. A gente fica extremamente preocupado quando alguém está chegando, porque a gente quer que tudo corra bem, a gente quer receber bem aquela pessoa que a gente está esperando. Então a gente tem alguns costumes, né? A gente se certifica de várias coisas. A gente se certifica do lugar onde essa pessoa vai ficar, se está tudo organizado. A gente prepara ali um ambiente para deixar ele o mais confortável possível. A gente às vezes pensa nos pratos prediletos que aquela pessoa ela gosta de comer para agradar aquela pessoa. A gente fica preocupado, a gente fica preparando a chegada dessa pessoa tão esperada. Quando alguém vem, a gente espera ansiosamente e se prepara para isso o máximo possível. Quando a gente faz a leitura desse texto que a gente acabou de ler, do Evangelho de Marcos, a gente está vendo uma chegada sendo preparada cuidadosamente pelas mãos de Deus, e a gente está vendo esse Deus inspirando esse homem chamado João Marcos, que a gente conseguiu falar um pouquinho dele aqui na semana passada, a cuidar do texto bíblico que narra a chegada de Jesus Cristo de uma forma muito cuidadosa. Meus irmãos, há uma regrinha, né, de interpretação dentro de um texto bíblico, que a gente vai olhando um texto como um todo, no caso os 16 capítulos do Evangelho de Marcos, e a gente vai fazendo uma estrutura de todo esse livro. Quando a gente decide
fazer o que a gente está fazendo aqui, que é pregar expositivamente um livro da Bíblia. A gente já fez isso outras vezes. E a gente vai perceber que quando o autor de um livro, ele constrói uma história, ele não constrói essa história de forma aleatória. É tudo muito bem montado, o que Marcos está fazendo aqui e o que cada autor bíblico faz em cada livro que ele é consumado como autor. Então, a gente percebe no texto de Marcos que ele está fazendo uma coisinha que a gente chama de prólogo. Você não precisa guardar isso não. O que é um prólogo? Um prólogo é uma espécie de uma introdução, para que você entenda melhor, uma introdução que antecede a parte principal de um texto. Então Marcos, no capítulo 1 do seu evangelho, ele começa a construir um prólogo ou uma introdução muito bem feita para anteceder algo que é primordial no texto. Antes de chegar no ápice da história que Marcos quer contar, ele vai construindo essa história com alguns eventos. Se você der uma olhada, por exemplo, lá no versículo 9, vai ser no versículo 9 desse mesmo capítulo que Marcos vai narrar Jesus aparecendo pela primeira vez. Mas antes disso, Marcos narra alguns eventos preparatórios na vida de Jesus. Você vai perceber que, por exemplo, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, Jesus ele não aparece e sai pregando. Jesus ele não aparece e sai curando. Jesus ele não aparece e sai ensinando, discipulando pessoas. Mas primeiro, um precursor, ele prepara a chegada de Jesus Cristo. Esse precursor se chamava João Batista, e é sobre ele que a gente vai tratar um pouquinho aqui. Você vai perceber também que antes de Jesus pregar, antes de Jesus fazer milagres, antes de Jesus começar a ensinar pessoas, chamar os seus discípulos, ele vai ser batizado, vai passar por um batismo. Jesus, ainda antes de começar a realizar o seu ministério, ele vai ser tentado no deserto. Marcos faz essa construção de forma intencional, sabe? Parece que Marcos quer mostrar que por Jesus ter passado por esses eventos preparatórios, ele estava apto para ser aquilo que ele disse que ele é no primeiro versículo do seu livro. Marcos narra a história, a boa notícia do evangelho de um homem que se chamava Jesus Cristo. E para Marcos e para cada um de nós cristãos, esse Jesus Cristo é Filho de Deus. E é assim que Marcos ele tenta construir essa afirmativa e demonstrar que ela é um fato que deve ter a atenção de cada pessoa que fosse ler esse relato. Ele mostra Jesus nesses eventos preparatórios que ele passa. E meus irmãos, como a gente já mencionou, hoje a gente vai falar de um desses eventos preparatórios, que são 3, e espero que a gente tenha a oportunidade de falar de outros, né, se Deus permitir. Mas a gente vai ver hoje como João Batista, ele foi importante no ministério de Jesus. Como João Batista, ele preparou a chegada de Cristo. E por que esse evento é importante? Ele é importante porque ele é crucial para o desenvolvimento do ministério de Jesus Cristo. João Batista foi importante para que Jesus cumprisse a sua missão terrena aqui na terra. Mas esse evento também ele é importante para cada um de nós, porque Cristo não só chegou para o povo do tempo de João Batista. Quando Cristo chega para o povo do tempo de João Batista, Cristo também chega para cada um de nós. Porque esse mesmo Cristo um dia morreu na cruz, ressuscitou e nunca mais viu a morte. Ele existe, ele é vivo, ele reina até os dias de hoje. A obra que ele começou após o ministério de João Batista é válida ainda para a vida da igreja dele nessa terra. E sendo assim, a gente vai aprender muitas coisas aqui valiosas para a nossa vida cristã. Olha só para os primeiros versículos 2 e 3, o que o texto começa dizendo. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as tuas veredas. João Batista, meus irmãos, ele é citado no texto, que a gente vai ler daqui a pouco, o versículo onde ele é citado pela primeira vez, que é o versículo número 4, ele é citado por Marcos pela primeira vez no versículo de número 4, e você vai perceber que João Batista, ele é citado por Marcos de uma forma assim, meio que abrupta, sabe, meio repentina. Ele simplesmente fala acerca do fato do surgimento de João Batista. Olha para o versículo 4, ele simplesmente diz, olha, apareceu João Batista. Marcos não parece querer dar detalhes acerca de quem era João Batista, de quem ele foi, da sua descendência, ou coisas do tipo. Marcos, ele parece querer já ir direto ao ponto, falando acerca do surgimento, da importância de João Batista. Mas, graças a Deus, a gente na terça-feira falou um pouquinho sobre isso, né, Luísa? Sobre a importância de termos outros evangelhos, e não só um. Pela graça e bondade de Deus, se a gente olha para os outros evangelhos, em especial aqui eu quero citar o de Lucas, a gente vai ver que lá a gente descobre um pouco desse João Batista. A gente descobre alguns detalhes acerca de quem João Batista era. E a gente vai ver de forma resumida que o nascimento de João Batista, ele foi um milagre. João Batista ter nascido foi uma obra milagrosa de Deus, porque a sua mãe, uma mulher chamada Isabel, ela, além de idosa, era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Seu pai, Zacarias, era um sacerdote que também tinha uma idade muito avançada. E essa Isabel, a mãe de João Batista, ela era prima de Maria, o que faz de João Batista primo de Jesus Cristo, primo do próprio Cristo. Então, meus irmãos, o que a gente pode perceber é que João Batista é um personagem extremamente importante. Desde o ventre da sua mãe, conforme a Bíblia, João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo. João Batista foi um homem que viveu por meio de um voto que aquele povo, naquele período, chamava de nazireu. Era uma espécie de um voto que declarava, por assim dizer, de forma resumida, que aquela pessoa ela era consagrada de fato ao Senhor. E João, em algum momento da sua vida, ele vai passar a crescer, a desenvolver a sua vida nos desertos daquela região, até que chegasse o período da sua vida, onde ele iria, a partir de então, cumprir o ministério que Deus tinha para a sua vida, que Deus havia predito para a sua caminhada. Meus irmãos, João Batista morreu muito cedo, provavelmente com a mesma idade, próxima pelo menos, né, de Jesus, já que eles tinham quase a mesma idade, né, eram primos, enquanto Maria estava grávida, Isabel também provavelmente teve ali a sua gravidez. E, meus irmãos, a gente vê um homem que teve uma vida inteiramente dedicada ao Senhor, viveu uma vida para cumprir a vontade de Deus, viveu uma vida toda se preparando para cumprir o seu ministério, para cumprir a sua vocação. E quando a gente olha para um personagem como esse, é comum a gente pensar que isso é algo que está muito distante de nós. Porque a gente olha para João Batista e a tamanha renúncia daquele homem que abriu mão, meus irmãos, de ser um menino comum, de ser um jovem comum, para ser criado em meio aos desertos, para estudar, para aprender acerca de qual seria a sua missão, para cumprir um ministério que Deus havia confiado na sua vida. O nome João Batista já diz muito bem quem ele seria. João, o nome João, não sei se tem algum João aqui hoje, não tem não, mas João significa graça de Deus, e Batista significa aquele que batiza. Então, João Batista, ele vive a sua vida inteira para depois se entregar àquilo que o Senhor tinha confiado em suas mãos.
Meus irmãos, se a gente olhar para a nossa vida, olhar para João Batista também, e dizer que é impossível e difícil alguém viver uma vida piedosa, consagrada ao Senhor Jesus Cristo como esse homem viveu, a gente não está errado. É impossível, é difícil, nenhum de nós consegue viver uma vida dessa. Nenhum de nós consegue viver uma vida consagrada ao Senhor, para cumprir uma vocação que o Senhor nos deu, como João Batista viveu. Para cada um de nós isso é impossível, mas a gente também pode errar se a gente em algum momento da nossa vida acreditar que o Senhor não pode nos sustentar ao ponto de vivermos uma vida inteiramente consagrada ao Senhor, como João Batista viveu. Meus irmãos, é claro que João Batista, ele pecou, não é? É claro que João Batista foi um homem imperfeito, como cada um de nós e cada personagem que a Bíblia narra, exceto Jesus Cristo. Entretanto, a gente não pode negar que João Batista, ele viveu o seu propósito de uma forma muito intensa. Se a gente olhar para a personalidade daquele homem, a gente vai perceber que João Batista era provavelmente, isso aqui é um chutômetro, né? Mas acho que dá para perceber, João Batista provavelmente era aquele homem 880, ou se envolvia demais, ou se envolvia de menos, ou mergulhava por inteiro, ou não mergulhava. João Batista não era aquele tipo de pessoa que ficava colocando a pontinha do pé na piscina para ver se a água está gelada. Ele era do tipo de pessoa que, se estava determinado a viver algo, ele ia chegar mergulhando. Enérgico, sanguíneo, eu poderia dizer. Mas, meus irmãos, o que sustentou João Batista nessa vida vocacionada a Deus não foram as qualidades que aquele homem tinha, que inclusive tinha muitos defeitos. A Bíblia não faz nem questão de esconder alguns momentos onde João Batista é extremamente afoito e sem sabedoria, mas o Senhor sustentou João Batista na sua vocação. O Senhor sustentou João Batista na vida que ele tinha para viver. A graça de Deus sustentou João Batista no caminho em que ele tinha que perseverar. E, meus irmãos, você pode estar olhando para essa história e pensar assim: a história de João Batista parece a história de um pastor, parece a história de um presbítero, a história de um obreiro, de alguém assim que vive para esse tipo de coisa. Mas não, meus irmãos, além desses já citados, a história de João Batista é um apelo para cada crente, é um apelo para cada cristão que deve encarar a sua vida como uma vocação. Ser pai é uma vocação que o Senhor te deu. Ser esposa é uma vocação que o Senhor te deu. Estar no seu trabalho, exercer sua profissão, a sua faculdade, é uma vocação que o Senhor te deu. E, meus irmãos, sozinho você não vai conseguir ser pai, sozinho você não vai conseguir ser mãe, sozinho você não vai conseguir estudar, sozinho você não vai conseguir exercer sua profissão, sozinho você não vai conseguir fazer nada. Com certeza sozinho, no meio dessa trajetória você vai se desgovernar. Mas se Deus lhe sustentar, se a graça de Deus, se a bênção de Deus estiver com você, se a bênção de Deus estiver com a sua família, se Deus for contigo, você há de conseguir perseverar nessa jornada, ainda que ela seja muito difícil. Você acha que é à toa que o texto bíblico mostra que João Batista foi forjado a vida inteira para cumprir o seu ministério no deserto? É claro que não. A gente sabe que a alusão bíblica de deserto é de um período difícil, é de um tempo com circunstâncias complicadas, é de um tempo onde os obstáculos são muitos.
E meus irmãos, a nossa vocação, ela é forjada nesses ambientes. Em ambientes onde são apresentadas dificuldades, às vezes obstáculos, às vezes muitos problemas. Mas eu fico imaginando João Batista, sabe? Quando de fato ele se manifestou a Israel, começando a cumprir ali de fato a vocação que Deus tinha para a sua vida. E eu imagino João Batista olhando para trás e vendo toda a sua trajetória e tendo a certeza de que o Senhor o tinha sustentado em meio a toda essa história. 30 anos, meus irmãos, aproximadamente, esperando para cumprir um ministério, uma vocação tão pequena, não é? Às vezes eu olho para a Bíblia e penso de forma herege. João Batista poderia ter ficado um tempo a mais ali, sabe? Ele ia colaborar tanto. Mas foi o tempo que Deus tinha para aquele homem cumprir exatamente essa função, exercer exatamente esse ministério. E o ministério de João Batista, em primeiro lugar, a gente vai aprender que ele colaborou na preparação da chegada de Cristo, preparando o caminho de Cristo, porque João Batista foi o cumprimento de uma profecia. Quando a gente fez a leitura dos versículos 2 e 3, a gente está vendo Marcos fazer o quê? Marcos está citando textos do Antigo Testamento. Marcos está fazendo duas citações de dois profetas do Antigo Testamento. Ele está dizendo, olha, conforme está escrito, eu vou enviar um mensageiro. Conforme está escrito, eu vou enviar um que vai clamar com uma voz no deserto. É isso que Marcos está tentando demonstrar a importância de João Batista no ministério de Cristo, ao ponto de que João Batista já havia sido profetizado no passado. Marcos faz aí duas citações para te situar melhor. O versículo 2, Marcos ele cita o texto lá de Malaquias capítulo 3, versículo 1. E depois, no versículo 3, Marcos ele vai citar o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele quer deixar claro que a função de João Batista vir preparar a chegada de Jesus já tinha sido anunciada. Meus irmãos, esse mensageiro, esse homem que clama no deserto, é exatamente esse João Batista que ele vai demonstrar que vai aparecer, vai surgir de forma repentina aí no versículo 4. Só abrindo um parênteses para explicar algo importante, porque eu disse que a citação do versículo 2 ela é de Malaquias, e a citação do versículo 3 ela é de Isaías, que de fato é, mas alguns às vezes geram um pouco de confusão, porque no versículo 2, no início, o autor, que é Marcos, ele diz, olha, conforme está escrito na profecia de Isaías. Nem todas as versões bíblicas trazem dessa forma, mas na Almeida Revista Atualizada traz dessa forma. E a gente pode se perguntar, né, se ele diz que está escrito em Isaías, por que ele começa citando Malaquias? Parece que há um erro, né, da edição bíblica, mas isso não configura em um erro. Naquele período era muito comum os autores dos textos bíblicos, quando iam fazer uma citação, mais de uma citação com mais de um autor, eles colocavam na conta daquele autor que era mais assim conhecido, importante, todas as outras citações. Então, o fato dele dizer que a profecia ela é de Isaías não configura um erro esse versículo 2 também ser uma citação de Malaquias. Era algo comum. E conforme a gente pode ver, esse mensageiro e essa voz que clama lá no deserto, que é anunciado pelos profetas, é o próprio João Batista. E meus irmãos, o que a gente pode perceber aqui é que o surgimento de João Batista foi uma certeza de que Deus estava agindo. Se a gente olhar um pouco para trás do que esse povo estava vivendo,
A verdade é que esse povo estava vivendo 400 anos de um silêncio profético, 400 anos sem uma profecia inspirada de fato pelo Senhor, um povo praticamente sem esperança. Imagine geração após geração esperando por um Messias que havia de vir por mais de 400 anos e não ouvindo nenhum resquício de que isso iria acontecer. E de repente surge um homem chamado João Batista como um profeta, com uma voz profética, inspirado pelo Espírito Santo, falando em nome de Deus aquilo que aquele povo esperou por tanto tempo. A expectativa daquele povo era de que um dia Deus anunciasse por meio de um profeta que o Messias viria. Aqueles que compreendiam as Escrituras, quando liam Malaquias capítulo 3, versículo 1, quando liam Isaías capítulo 40, versículo 3, quando liam os últimos trechos da profecia de Malaquias, no capítulo 4, versículos 5, 6, os versículos finais, eles alimentavam a esperança de que uma das evidências de que Jesus viria, era de que um homem viria primeiro, preparando esse caminho. Quando esse homem aparece, meus irmãos, esse povo tem a certeza de que Deus está agindo. Deus não parou de se mover, Deus não parou de cuidar do seu povo, Deus não se esqueceu do seu povo. E meus irmãos, esse texto é uma evidência para a nossa vida também. Sabe por quê? Por muitas vezes nós na correria da vida, na rotina diária, a gente vai se esquecendo da importância da chegada de Cristo para as nossas vidas. O nosso coração, que é rebelde, ele não se satisfaz com o fato de que quando Jesus chegou para aquele povo na Galileia, ele chegou para cada um de nós. O nosso coração, por vezes, se esquece de que quando Jesus chegou para aquele povo na Galileia, ele deixou claro para cada um de nós que ele estava agindo em favor da igreja que era daquele período e para a igreja que haveria de ser, que somos nós. Meus irmãos, Deus está agindo, amém? Deus está agindo. Deus não nos desamparou. Deus não desamparou o seu povo aqui, não desamparou cada um de nós. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, com o ministério de João Batista e a sua importância, preparando a chegada de Cristo, é que o ministério desse homem, ele foi um cumprimento de uma profecia. Ele já estava predito, ele viria. Mas, no segundo momento, a gente pode perceber que João Batista, ele pregou uma mensagem de arrependimento. E isso é importante para preparar também o caminho da chegada daquele que viria, que era o Messias, que era o Cristo, Jesus Cristo. Apareceu João Batista no deserto, diz o versículo 4, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha só, Marcos, eu não sei você, mas eu gosto de observar essas coisas. Marcos, ele parece construir o texto de uma forma inteligente, ao ponto de deixar muito claro, para que qualquer pessoa que fizesse a leitura, percebesse muito bem que aquelas profecias de Malaquias e de Isaías, elas eram sobre aquele João Batista que apareceu. Porque depois do versículo 2 e 3, quando ele cita essas duas profecias, rapidamente, de forma repentina, ele já diz: apareceu João Batista no deserto. Ele parece deixar claro, assim, olha, que não fique nenhuma dúvida de que aquele mensageiro, aquela voz que clama no deserto, é esse João Batista que chegou agora.
E João Batista, ele aparece lá no deserto exatamente como a profecia do versículo 3, ela previu. E ele aparece pregando uma mensagem de arrependimento, que levaria os seus ouvintes à remissão de pecados. E aqueles que se arrependessem, João Batista conclamava que cada um desses arrependidos, eles se entregassem ao ritual do batismo. Para os judeus, meu irmão, o batismo não era novidade. Não era estranho o que João Batista estava pregando ali. Porque os judeus tinham muitos rituais, por exemplo, de purificação, para purificar seus corpos e aquelas coisas todas, até um pouquinho estranhas para nós, quando a gente olha para um judeu. Quando, por exemplo, também alguém que não era um judeu, ele queria fazer parte, aderir ao judaísmo, essa pessoa ela era incluída no judaísmo por meio do batismo. Eles faziam uma espécie de um batismo para que essa pessoa passasse a ser incluída naquele grupo. Mas a novidade aqui não está no fato de João Batista propor um batismo, porque isso não era estranho. A novidade aqui está no fato de que João Batista, ele propõe um batismo para todas as pessoas. João Batista não chega simplesmente dizendo: olha, aqueles que não forem judeus, eles têm que se batizar, porque era isso que os judeus faziam. Olha, você não é judeu, então você quer ser? Então a regra é assim, assim e assim, e a gente faz um batismo e você é incluído. Mas João Batista, ele está propondo um batismo até mesmo para os judeus. Isso soava ofensivo para cada judeu, porque os judeus, meus irmãos, eles tinham uma certeza quanto à sua salvação. Eles pensavam o seguinte, de forma muito resumida: se somos descendentes de Abraão, se guardamos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, se guardamos a lei de Deus, somos salvos. Somos o povo exclusivo de Deus, somos a raça eleita do Senhor. Era assim que o judeu pensava. Então, quando João Batista ele aparece, meus irmãos, e era um pouco louco, né, esse rapaz, mas quando João Batista ele aparece, olhando até para cada um que era judeu, para aqueles que não eram, dizendo: vocês também têm que se batizar, vocês também têm que se arrepender. Isso não é só para aqueles que não são judeus, é para todos. Isso causa um impacto enorme. Talvez não seja muito difícil, diante dessa explicação, perceber por que João Batista passou a ser tão odiado. Não só por isso, fez umas outras coisinhas a mais, mas uma delas com certeza foi essa: confrontar aquele povo que tinha uma certeza acerca da sua salvação. João Batista, ele está preparando a chegada de Cristo, pregando o arrependimento. A palavra arrependimento aqui, meus irmãos, significa dar as costas para o pecado. Era isso que João Batista estava dizendo para aquele que era judeu, para aquele que não era judeu, para qualquer um que precisasse ouvir. Essa era a mensagem que ele carregava. E, meus irmãos, quando a gente vai ver Jesus Cristo chegando, a chegada de Cristo é a manifestação perfeita do que é a graça de Deus. Porque por meio de João Batista já era predito de que o reino de Deus, que a chegada do Cristo que viria, ela não trataria ninguém com exclusivismo. Todos deveriam se achegar a Jesus Cristo na mesma condição. Não havia aquele que era mais importante. E como isso é pontual para os nossos dias, porque apesar dessa graça pregar que não há uma pessoa mais importante do que a outra, que Cristo enxergou todos na mesma condição, por vezes a gente como igreja, por vezes a gente como cidadão, a gente pode correr o risco de enxergar pessoas com uma espécie de inferioridade.
A gente pode correr o risco de enxergar um grupo minoritário, talvez, como uma espécie de um povo que seja inferior. Isso está dentro do ser humano, pecado, tentando fazer essa distinção. Era assim que o judeu pensava. Mas o reino de Deus, ele viria para manifestar a graça de Deus. Uma graça que alcançaria o homem, uma graça que alcançaria a mulher, uma graça que alcançaria o preto, uma graça que alcançaria o branco, a prostituta, o ladrão, qualquer um, meus irmãos. A graça de Deus, se por meio de Cristo chamar qualquer pessoa, essa pessoa, ela se apresentaria diante de Cristo nessas condições e passaria por essa experiência de arrependimento. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, mas que deixava bem claro por que Jesus Cristo ele viria. E apesar de ser uma mensagem dura, o efeito que o texto demonstra, ele é interessante, porque é uma mensagem dura, mas fazia, conforme o versículo 5, as pessoas tomar uma certa atitude. Olha só, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Meus irmãos, por algum motivo, as pessoas saíam das províncias da Judéia e de Jerusalém e iam até o deserto ouvir esse homem vindo, clamando, essa voz que clamava no deserto pregar, e iam até o Jordão para serem ali batizados. Meus irmãos, a alusão ao fato de que esse povo não ficava no seu aconchego, mas saía para ir até o deserto para ouvir João Batista pregar, ela nos lembra a peregrinação de Israel após a saída do Egito. Sabe, foi no deserto que Deus preparou o seu povo, foi no deserto que Deus chamou o seu povo, foi no deserto que o Senhor se encontrou com o seu povo, por meio de experiências sobrenaturais. Foi lá que Deus, ele amadureceu o seu povo para algo muito mais importante. Foi no deserto que aquele povo foi preparado para herdar a terra prometida, Canaã. E agora é no deserto que o Senhor está chamando esse povo para se preparar para a chegada do homem mais importante da história, para a chegada de Cristo. E meus irmãos, é muito comum o Senhor nos chamar para encontrá-lo no deserto. É muito comum. É no deserto que o Senhor forja o seu povo para algo muito maior. Meus irmãos, essa vida é um deserto. Essa vida é uma peregrinação. Não é assim que nós somos chamados. Não é assim que a Bíblia nos chama, de peregrinos nessa terra. A alusão da palavra peregrino é para que a gente olhe para a história de Israel no deserto e veja como aquele povo peregrinou por provavelmente 40 anos para herdar algo muito maior. Essa vida, meus irmãos, é o lugar onde o Senhor nos chamou para peregrinar, para herdarmos algo muito maior, para herdarmos a nossa Canaã, que não é terrena. Isso estava nas mãos daquele que viria após João Batista, estava nas mãos de Jesus Cristo, do Messias, da boa notícia, do próprio Evangelho, da boa nova, chamada Jesus Cristo. As vestes de João, elas eram feitas de pele de camelo, diz o versículo 6, e ele trazia um cinto de couro, e ele se alimentava ali de gafanhotos, de mel silvestre. Marcos parece agora fazer uma espécie de uma descrição, não é? De João Batista, e ele vai
se João Batista pudesse, eu acredito que João Batista não teria achado muito legal isso aqui que Marcos fez, né? Porque Marcos, ele narrou o look, né, narrou o look de João Batista, e quando a gente tenta imaginar as vestes desse rapaz, parece um pouco estranho, né? Esquisito. Então eu acredito que João Batista não ia gostar muito dessa narrativa aqui de Marcos. Se ele pudesse, ia reclamar um pouquinho que as vestes dele não pareciam ser vestes elegantes. Mas, embora nesse período aí de silêncio, nenhuma voz profética tivesse sido ouvida em séculos e séculos, não é? Esse povo, por mais ou menos 40 anos, viveu um silêncio ali profético. Essa descrição que Marcos faz, ela é intencional. Se a gente fosse fazer a leitura lá de Malaquias capítulo 4, versículo 5, tem um versículo pequeno lá, e Malaquias falou também acerca da vinda de João Batista. Ele escreveu dizendo: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí aqui a gente tem que ir devagar, para a gente tentar explicar para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, o que está acontecendo aqui, quando Malaquias profetiza que Elias viria. Porque Malaquias, ele é posterior a Elias, né? Se a gente olhar para a nossa Bíblia, a gente vai ver a história de Elias ser narrada bem anteriormente a Malaquias. Você vai olhar lá no primeiro livro dos reis, no segundo livro dos reis, você vai ver a história desse homem chamado Elias, esse profeta que o Senhor levantou. Inclusive, fica aí como um deverzinho de casa, em uma semana você lê os dois livros aí, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, você lê todos esses livros aí, vai ver toda a história de Elias lá. E meus irmãos, Elias era um profeta muito parecido com o João Batista que apareceu aqui, porque Elias, ele era esse cara assim, impossível também. Ele chamava ao arrependimento, chamava a atenção de quem quer que precisasse. Podia ser rei, podia ser rainha. Elias, apesar de se demonstrar às vezes um pouquinho medroso também, mas era tão corajoso quanto o próprio João Batista, que a gente acabou de fazer uma leitura um pouco da sua história aqui. E aí quando Marcos ele descreve as vestes de João, ele mostra que o que ele comia e a roupa que ele vestia eram iguais às vestes do próprio profeta Elias. Então fica registrado aí no segundo livro dos reis, lá no capítulo 1, no versículo 8, você vai ver que as vestes de Elias, elas são semelhantes àquela que a gente está vendo Marcos narrar que João Batista, ele vinha vestindo, essa roupa elegante aí de João Batista. E por que então que Malaquias ele vai citar esse Elias como sendo o João Batista? O espiritismo, e a gente foi para um lugar estranho, né? mas é necessário. O espiritismo, por exemplo, ele usa textos como esse para tentar legalizar aquilo que eles conhecem como reencarnação. Porque eles vão dizer que João Batista, ele é uma espécie de uma reencarnação de Elias. Mas, meus irmãos, isso é um erro, porque a ideia de Malaquias, e a ideia até do próprio Cristo, que depois vai dizer em Mateus capítulo 17 o seguinte: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Jesus está falando aqui de João Batista. Essas citações que o espiritismo às vezes faz de forma errada, agora você fica pronto, que às vezes eles podem te dizer: a reencarnação está na Bíblia. Aí você vai falar para eles que não está. Na verdade, é só uma alusão de ministérios parecidos. Pela vontade de Deus, Deus quis levantar um homem com um ministério muito parecido com o de Elias. E esse homem se chamava João Batista. Então, quando os profetas se referem a esse Elias como João Batista, quando o próprio Jesus se refere a João Batista como sendo esse Elias que já veio,
é uma espécie de demonstrar um profeta que o povo de Israel tinha muito respeito, já que Moisés e Elias eram os homens assim mais bem considerados pelo povo judeu, homens que tinham muito respeito nesse âmbito. Então é isso que Marcos está fazendo. Então, em um primeiro momento, o ministério de João Batista é importante porque ele cumpre uma profecia. Depois, o ministério de João Batista, ele é importante porque ele vem pregando uma mensagem de arrependimento, como Elias havia pregado e como o próprio Jesus pregaria quando se manifestasse. É a mesma mensagem de Elias, é a mesma mensagem do próprio Cristo. E por fim, para que a gente caminhe para a nossa conclusão, João Batista, nos versículos 7 e 8, quando o texto vai registrar suas primeiras falas no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que João Batista apontou o seu ministério para Cristo. E aqui a gente aprende lições valiosas, meus irmãos. O ministério de João Batista foi marcado pelo fato de que ele não pregava sobre si mesmo, ele não falava sobre si, ele não falava sobre as suas qualidades. Olha o que ele dizia: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Essa é a marca que o ministério de João Batista traz, de alguém que abriu mão de si para outra pessoa se manifestar. É assim que João Batista, ele se faz importante para a chegada de Cristo. João Batista está deixando claro que ele veio, que ele cumpria aquelas profecias ditas acerca dele, mas que após ele viria alguém que era mais poderoso, alguém que era mais importante. E meus irmãos, como nós aprendemos aqui como cristãos, não é? Meus irmãos, como cristãos, nós nascemos para apontar para Cristo. E isso significa que cada um de nós, se quisermos ser cristãos genuínos, verdadeiros, que amam a Cristo de verdade, a gente deve abrir mão das nossas vontades, a gente deve abrir mão, às vezes, do prestígio, a gente deve abrir mão e renunciar, às vezes, o holofote, sabe? Meus irmãos, com João Batista, a gente aprende que um cristão, ele é feliz com o sucesso do outro. E meus irmãos, eu sei que isso é uma afirmativa um tanto quanto dura, mas se somos cristãos, se somos pessoas que não sabem olhar para a conquista e para o sucesso do outro, sem se sentir incomodado, tem algo errado com cada um de nós. Tem algo errado com cada um de nós. O próprio Cristo, que era Deus, decidiu se esvaziar. O próprio Cristo, que era Deus, como versículo-chave de todo o Evangelho de Marcos, disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que João Batista também está fazendo. João Batista está abrindo mão do seu ministério, que, meus irmãos, tinha tudo para subir a cabeça desse homem. Porque olha só, imagine João Batista profetizado nas Escrituras, imagine João Batista pregando, e as multidões saindo dos seus lares, saindo das províncias, saindo de Jerusalém e indo assistir o culto do grande pregador João Batista. Imagine alguns, com certeza, acredito eu, confundindo João Batista com o próprio Messias, por causa da autoridade que ele pregava. Isso poderia, meus irmãos, fazer com que João Batista se tornasse vaidoso, porque ele era homem como eu e como você, como cada um de nós. Ele poderia se envaidecer e dizer: olha, eu sou o pregador que quebrou o silêncio de 400 anos, eu sou o cara. Mas não é isso que João Batista faz.
João Batista deixa claro, dizendo: olha, quando vier aquele que vem após mim, é a esse que vocês devem dar atenção de fato, porque ele é mais poderoso do que eu. Eu não posso nem tirar sandálias dos pés desse homem. Meus irmãos, essa prática de retirar sandálias dos pés de outro homem, ela era uma prática de um escravo. Os discípulos dos seus mestres, naquele período, eles tinham o costume de tratar o seu mestre, o seu discipulador, o seu líder, como se ele fosse o seu senhor. Um discípulo era como se fosse um escravo, por assim dizer. Mas, apesar de ser um discípulo e de se comportar como um escravo, algumas práticas, esses discípulos, eles não se submetiam a fazer para os seus mestres. Porque havia algumas práticas, eu vou usar uma expressão que está errada, mas para você entender melhor, essa prática de tirar as sandálias, era meio que uma prática assim, o escravo do escravo, sabe? Uma posição, talvez até de um escravo reduzido à pior posição que alguém podia ocupar. E somente esses escravos, eles retiravam as sandálias dos pés dos seus senhores. Então o que João Batista está dizendo aqui, meus irmãos, não é outra coisa senão que aquele que vem após mim, eu não sirvo nem para ser escravo dele, nem para ser um escravo eu sirvo. Eu sou muito pouco diante daquele que vai chegar, apesar de manifestar um determinado poder, porque João Batista não está negando que ele está sendo usado com poder e glória pelo Senhor. João Batista está dizendo: olha, vai vir um que é mais poderoso. Ou seja, João Batista está dizendo: há poder no ministério que eu estou desenvolvendo. Eu tenho poder. Deus tem me dotado de graça para exercer um ministério poderoso. Mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Apesar de ter um poder, João Batista está dizendo: eu não sirvo para ser um escravo que desata as sandálias daquele que vai vir após mim. E meus irmãos, o João Batista que a gente está vendo aqui, que não é digno de ser um escravo, é cada um de nós. Nós não seríamos dignos e não somos dignos de ser nenhum escravo desse Cristo que chegou. Mas ainda assim, meus irmãos, em uma função semelhante, em uma determinada oportunidade, Jesus quis fazer uma prática que só um escravo desse nível também faria. Assentou cada um dos seus discípulos e disse: eu vou lavar o pé de cada um de vocês. Que era uma prática semelhante a essa. Meus irmãos, é imensurável a obra daquele que João Batista preparou sua chegada, se olharmos para o que ela significa para a nossa vida. Eu confesso que é difícil pregar, é difícil tentar encontrar alguma palavra, é difícil tentar buscar o melhor comentário bíblico, é difícil tentar fazer a exegese mais pontual de um texto e descrever o que representa a chegada desse homem que João Batista preparou o seu caminho. O próprio Jesus disse acerca de João Batista, Lucas capítulo 7, versículo 28, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Olha o que é que Jesus disse. É como se Jesus dissesse: olha, vocês conhecem Abraão? Abraão foi legal, uma bênção. Vocês conheceram Josué? Josué foi uma bênção, homem de Deus. Vocês conheceram Moisés? Homem de Deus. Mas João Batista, vindo do ventre de uma mulher, esse é o maior. E mesmo sendo
o maior, conforme o próprio Jesus Cristo disse, ele sabe que viria um que era maior do que ele. E ele distingue esse poder dizendo: olha, eu batizo com água, mas esse que vai vir, ele vai batizar com o Espírito Santo. E meus irmãos, aqui está o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. João Batista estava prevendo, dizendo: olha, aquele que virá, ele de fato vai batizar vocês por meio do Espírito Santo, e é esse batismo que vai gerar em vocês regeneração. João Batista está apontando para Cristo, dizendo: olha, eu prego um arrependimento que leva à remissão de pecados, eu prego isso, mas é o que vem após mim, que batizando com o Espírito Santo, que selando com o Espírito Santo, cada um que se arrepende, regenera o coração. João Batista está dizendo: olha, eu venho com uma função importante, mas eu não sou capaz de resolver o problema da humanidade, mas aquele que vem após mim, esse resolverá. Esse batizará com o Espírito Santo ao ponto de arrancar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse transformará a mente do pecador. Esse de fato mudará a vida daquele que crê verdadeiramente. E eu quero concluir, meus irmãos, com 3 aplicações práticas rápidas desse texto. Primeiro, a fidelidade de Deus, ela pode ser comprovada pelas Escrituras Sagradas. Guarde isso, meus irmãos. O Senhor prometeu lá no Antigo Testamento, a gente viu nos versículos 2 e 3, que João Batista, ele viria. E o que é que aconteceu? Ele veio. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é confiável. Jesus anunciou, o próprio Deus, melhor dizendo, anunciou que João Batista viria, e essa profecia se cumpriu. Isso é aplicado na nossa vida, sabe como? Cada promessa bíblica que o Senhor tem para a sua igreja, cada promessa bíblica que o Senhor tem para cada um de nós, para o seu povo, essas promessas se cumprirão, porque a Bíblia é suficiente para mim e para você, meus irmãos. A Bíblia é suficiente para cada um de nós. A Bíblia foi suficiente para atestar que o ministério de João Batista, ele era verídico. Algo que alguém disse um dia e aconteceu. E o que o Senhor prometeu para a sua igreja, está na palavra de Deus, vai se cumprir. Agora, isso nos chama atenção também para o contrário. Temos que tomar cuidado para não começarmos a dizer coisas que Deus nunca disse, para que a gente não alimente uma esperança que Deus nunca nos deu. Isso acontece quando a gente não olha com fidelidade para as Escrituras. Segundo, talvez, meu irmão, você está aqui nessa noite e talvez sua situação é igual a de um judeu. Sabe qual que era a situação de um judeu? Ele era judeu, religioso, conhecia a Bíblia de capa a capa, sabia as leis de Deus de cor, mas um dia um homem usou um rapaz chamado João Batista para dizer, até para esse religioso, você precisa se arrepender. Os outros evangelhos narram que os judeus, esses homens que acreditavam que era a nação exclusiva de Deus, eles iam até João Batista e eles se batizavam, gente. Eles se desamarravam da sua religiosidade, eles caíam na real, e para os nossos dias é como se eles dissessem assim: estou na igreja a vida inteira, estou na igreja há muito tempo, estou frequentando há algum tempo, mas eu não me arrependi genuinamente. Eu preciso desse batismo aí que João está propondo. Meus irmãos, nós podemos cair no mesmo marasmo de cada um desses judeus aqui. Pasmem, mas
Existem cristãos que podem passar, cristãos entre aspas, a vida inteira dentro de uma igreja e não se arrepender verdadeiramente. Isso é possível. E talvez você precise se arrepender. E meus irmãos, arrependimento vai para além de idade. Eu sei que há alguns de nós aqui no nosso público que ainda tem pouca idade, são novos ainda. E quando a gente é novo, a gente às vezes pensa assim: ah não, vou esperar um pouquinho, que isso aí não é para mim agora não, sou novo. Tem um pré-adolescente lá na igreja, e eu vou falar dele porque é coisa boa, né? É benção, mas é engraçada a história dele, que ele me fala que ele quer ser pastor, e aí ele é bem novo ainda. E aí às vezes eu brinco com ele, porque às vezes ele vai no culto de jovem e não leva a Bíblia não. E não que seja um problema, né, gente? Que hoje a gente, ainda mais os jovens, estão tudo com a Bíblia no celular, não tem nenhum problema. Mas é uma brincadeira que eu faço com ele. Aí eu falo para ele: ó, você quer ser pastor, você não está trazendo a Bíblia, como que vai fazer? E aí ele fala: não, mas por enquanto, Alex, vou esperar um tempo ainda, que eu sou muito novo. Depois eu começo a levar a sério as coisas que tem que se levar a sério para eu ser. E aí a gente brinca assim, ele leva na esportiva e eu também. E até uma forma também de, mesmo com brincadeira, incentivá-lo, né? Se de fato Deus tiver essa obra para a vida dele, vai ser uma bênção. Mas quando a gente é muito novo, a gente tem essas falas, né? Não, ainda sou novo. Mas meus irmãos, esse arrependimento proposto por João Batista independe de idade. Independe de idade. O Senhor pode estar te convocando hoje, nessa noite, ao arrependimento. E por fim, é a nossa responsabilidade viver como João Batista. Viver como? Apontando para Cristo. O ministério de João Batista, meus irmãos, ele é um reflexo de como a gente deve viver a nossa vida. Viver a nossa vida se diminuindo para que Cristo apareça. E é exatamente com essas palavras que, não no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de João, o próprio João Batista, ele vai falar acerca de Cristo, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça. E na nossa vida é necessário que a gente olhe cada situação da nossa vida e perceba de forma sensível quando a gente tem que se diminuir, porque Cristo vai aparecer. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu tomar essa decisão, Cristo vai ser engrandecido? Positivo. Então não há dúvidas do que você deve fazer. Entende? E é assim que a gente toma escolhas sábias na nossa vida. É assim. Se a minha escolha engrandece a Cristo, eu devo fazê-la sem pensar duas vezes. Às vezes isso custa algo para a gente, às vezes é doloroso, mas é o que nós devemos fazer. E eu queria orar por você, e se você puder,